Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meu nome é Claudelino Moreira de Assis, faço parte da instituição de ensino Unicesumar, na modalidade EAD, o ensino à distância. Também faço parte do polo aqui da cidade de Ubá, Minas Gerais. Sou membro da Assembleia de Deus Ministério em Tocantins, também aqui em Minas Gerais. Dentro da nossa atividade MAPA, da matéria de pregação e práticas ministeriais, eu quero dividir com você uma mensagem expositiva de um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho do Dr. Lucas. Ele escreve no capítulo de número 7, no verso de número 11, até o verso de número 16, que diz assim o texto: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor moveu-se de íntima compaixão e disse: Não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-te. O jovem assentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor de seu povo. Olha que mensagem tremenda. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos entender que o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, vai dizer que Jesus, ele sai da cidade chamada Cafarnaum, cidade marítima, e vai em direção a uma cidade chamada Naim. Porém, Jesus havia acabado de operar um grande milagre na vida de um servo de um centurião. Jesus cura o servo e vai para a cidade chamada Naim. Porém, nós vamos entender que a cidade de Naim é uma cidade que ficava aproximadamente a 10 quilômetros a sul de Nazaré, ou 34 quilômetros de Cafarnaum. E Jesus indo até essa cidade, vai me chamar a atenção nesta passagem que acima da cidade de Naim existia um monte chamado Monte Tabor, que ficou conhecido como Monte da Transfiguração. Monte esse a qual Jesus um dia chamou Pedro, Tiago e João, 3 de seus discípulos. E quando ele sobe ao monte com esses discípulos, Jesus ali, de repente, o monte começa a se encher de uma nuvem muito grande, uma fumaça muito grande. E ali Jesus começa a se transfigurar na frente deles. E ali ficou conhecido então como o Monte da Transfiguração. Só que abaixo da cidade de Naim, existia também muitas planícies e existia até um vale conhecido como o Vale do Armagedon. Então, se nós observarmos, vamos entender que dentro da cidade de Naim, na cidade de Naim não tinha parecer, não tinha formosura, não tinha nada de atrativo que pudesse chamar a atenção de alguém, que chamaria atenção para que entrasse dentro dessa cidade. Mas se nós observarmos o texto que nós lemos, é interessante, vai nos dizer que Jesus foi até Naim, Jesus chegou até Naim, Jesus aproximou-se de Naim. Sabe o que eu começo a entender? Jesus, ele chega onde ninguém chega. Ele se aproxima quando ninguém se aproxima. Jesus vai onde ninguém vai. Sabe o que eu quero aplicar com essa palavra na sua vida? Eu quero aplicar o seguinte: independente da sua casa, independente da cultura em que você esteja inserido, ou independente mesmo do lugar que você esteja, independente se seja muito simples, uma casinha muito simples, ou você mesmo é uma pessoa muito simples, uma coisa eu tenho de Deus para você, é que Jesus, ele vai onde ninguém vai. Jesus entra onde ninguém entra. Jesus fica onde ninguém fica. Quando nós vamos observar, vamos entender que Jesus se aproximando dessa cidade, algo me chama muita atenção é que Jesus estava indo e com ele estava indo seus discípulos. E estava também indo uma grande multidão. Se nós pararmos para entender a palavra de Deus, nós vamos entender que Jesus nunca andava sozinho. Sempre tinha discípulos ao lado dele. Sempre tinha uma multidão também ao lado dele. Ora,
Discípulos nada mais é do que aqueles que seguem os passos do Mestre, daqueles que seguem as atitudes do Mestre, daqueles que seguem os mandamentos que o Mestre tem. Isso é ser discípulo, ouvir aquilo que o Mestre ensina e seguir os seus passos. Mas também com Jesus sempre teve uma grande multidão. Pessoas que estavam perto de curiosidade, às vezes, até para ver o que ele estava fazendo. Mas Jesus sempre estava com a multidão e os discípulos. E essa multidão que Jesus estava, era a multidão da alegria, porque Jesus, aonde ele estava, tinha fartura de pão. Se porventura as pessoas não tivessem o que comer, Jesus multiplicava o pão, ele transformava a água em vinho, Jesus fazia um milagre. Então essa é a multidão da alegria, porque aonde Jesus está, sempre vai ter milagre, sempre vai ter poder de Deus para aqueles que precisam. Mas Jesus chegando à porta dessa cidade, é muito interessante nós pararmos aqui para analisar o texto e entendermos que Jesus chegando da cidade estava saindo uma multidão. E essa multidão que estava saindo era o cortejo fúnebre, que estava indo sepultar o filho único de uma mulher, de uma viúva. Ora, veja bem, essa mulher era viúva porque já havia sepultado o marido e agora estava indo sepultar o filho. Quem olhasse para aquela mulher talvez diria, coitada dessa mulher, é uma mulher que está sem a graça de Deus, porque por 2 vezes ela vai passar por esse mesmo caminho. Por 2 vezes, talvez ela está passando pela mesma vergonha. E ela, saindo com a multidão, na época de Jesus ainda, tinha que se pagar algumas mulheres chamadas como carpideiras, que eram mulheres que recebiam para estar em todos os velórios e ali elas estariam chorando. Veja bem, quando elas choravam, quanto mais melancólico fosse o velório, quanto mais essas mulheres recebiam, porque elas choravam até mesmo sem vontade. Mas preste bem atenção, quando eles estão indo para sepultar o filho dessa mulher, o texto é taxativo em dizer que ninguém vai sair da cidade, ninguém está indo sepultar, vai sair para sepultar, porque quando eles estão saindo para levar os sonhos dessa mulher, que era o filho, para levar os projetos desta mulher, que é o filho, para levar tudo o que ela tinha depositado, que era este filho, Jesus chega na porta. E sabe o que eu começo a entender com esse texto? É que de repente hoje a sua firma, a sua empresa, talvez você olhe e diz assim, ela está indo, vai à falência. São os meus projetos, são os meus sonhos. Talvez é a sua família, a sua casa. Talvez você olhe e diz assim, a minha casa está toda destruída. Vai ser destruída, são os meus projetos, os meus sonhos, tudo aquilo que eu depositei. Talvez seja a sua alegria, talvez suas emoções, talvez estejam todas destruídas e as pessoas às vezes dizem, ou até mesmo você está pensando, acabou para mim, não tem jeito. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Ainda que os seus sonhos e projetos estejam indo para sepultar, Jesus está chegando na porta da cidade dizendo, aquilo que é seu, ninguém vai sepultar. Aquilo que é seu, ninguém vai enterrar. Oh, que maravilha, que palavra profunda. Quando nós observamos, vamos entender que Jesus, ele olha para essa mulher e ele começa a mover-se de íntima compaixão por ela. Olha que interessante. E o texto aqui é bem propício em dizer que Jesus não estava olhando para o defunto, mas olhando para a mulher. E olha que interessante. Antes de Jesus olhar para qualquer problema da minha vida e da sua, Jesus primeiro olha para mim. Primeiro Jesus vai olhar para você. Jesus, eu começo a entender que os nossos problemas diante de Jesus são coisas pequenas. Porque antes mesmo de Jesus olhar para o problema, Jesus olha para a mulher. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer, Jesus está olhando para essa mulher, porque ele moveu-se de uma compaixão por ela, o coração dele ardeu, sentindo a mesma coisa que essa mulher estava sentindo. E sabe o que eu entendo com isso? É que Jesus olhou para ela e não olhou para o problema, porque o problema para Jesus é pequeno. O problema para Jesus é simples. O problema para Jesus é uma coisa que só ele pode resolver. E neste momento, eu quero trazer uma palavra para o seu coração, para a sua vida. O problema que aflige a sua vida. O problema que aflige o seu coração. O problema que está afligindo a sua casa. O problema que está afligindo no lugar onde você está, na cultura que você está.
O problema é que está infligindo a surpresa. O problema é que está afligindo tudo. Nesse momento, eu quero te entregar uma palavra te dizendo: Jesus tem poder para resolver esses problemas. Que maravilha! Irmãos, quando Jesus move-se de íntima compaixão por essa mulher, o texto sagrado vai dizer que Jesus agora vai tocar no esquife. Veja bem, Jesus toca no esquife, o compartimento onde estava o filho desta mulher, o caixão onde esse menino estava, esse defunto. E quando Jesus toca no esquife, porque Jesus era judeu, e Jesus não ia poder tocar em morto segundo o costume judaico, Jesus toca no esquife, e o texto diz assim: e aqueles que levavam o defunto pararam. Isso aqui é muito profundo para nós. Porque tinha um grupo de pessoas que estava levando o defunto para sepultar. E veja bem que no texto vai dizer defunto. Por quê? Porque ali já estava morto. Mas ainda tinha algo para se concretizar, para dizer assim: agora acabou de vez. Era só sepultar. Mas ali na mão de quem carrega é defunto. Olha que maravilha! Mesmo que na mão daqueles que estão levando os seus projetos, sonhos, a sua vida para sepultar, a Bíblia diz que Jesus vai tocar no esquife dizendo: aonde Jesus chega e põe a mão, ainda que esteja morto, é sinal que ainda não sepultou e Jesus vai colocar de pé. Oh, que maravilha! Queridos, veja bem que Jesus toca no esquife e o menino se assenta e começa a conversar. Agora vamos entender aqui, dentro da palavra de Deus. O evangelista escreve que Jesus toca no esquife e o menino se assenta e começa a conversar. Mas o que me chama a atenção dentro desta palavra aqui, que é algo revelador para a nossa vida, é que quando o evangelista, o escritor, ele diz, defunto, se assenta, Jesus toca nele e diz assim, no esquife diz assim: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. Parece um pouco contraditório, mas vamos entender, dentro de um contexto, o que está acontecendo. O autor, o escritor, vai chamar de defunto, mas Jesus, quando toca, está chamando de jovem. O escritor está dizendo defunto, mas Jesus está chamando de jovem. Sabe o que eu entendo? É que perante as situações que você está enfrentando, que seja familiar, emocional, que seja financeiro, que seja independente de qual seja a área, de uma coisa eu tenho certeza: Jesus toca e diz: jovem. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que não importa o que os outros pensam de você, importa é o que Jesus diz ao seu respeito. Talvez as pessoas estão dizendo muitas coisas ruins de você. De repente, até mesmo as circunstâncias estão dizendo coisas terríveis de você. Mas fique tranquilo. O que importa é o que Jesus pensa ao seu respeito. É o que Jesus vai dizer ao seu respeito. É o que Jesus vai anunciar ao seu respeito. É o que Jesus vai falar de você. É o que Jesus vai testificar de você. Deixa eu te dizer uma coisa nesse momento. Independente de qual seja a situação, Jesus sempre vai ter uma palavra a seu respeito. Que bênção! E o mais interessante, meus queridos, é que Jesus toca no esquife e chama de jovem. Mas o escritor está dizendo: o defunto se assenta e começa a conversar. Parece até algo meio mirabolante, mas olha, não é. Preste atenção. Quando o escritor diz defunto e Jesus toca e diz jovem, Jesus está dizendo: para você pode ser defunto, para você pode ser morto, mas para mim ainda é jovem. Sabe por quê? Porque enquanto para muitos já morreu, é defunto, não tem jeito, não tem saída, Jesus está dizendo: para mim é jovem, porque vai pregar muito ainda, vai crescer muito ainda, vai dar muito fruto ainda, vai trabalhar muito ainda nessa terra. Ainda vai prosperar muito a empresa dele, aonde a cultura que ele está, ele vai ser uma bênção, vai dar muitos resultados ainda. Sabe o que é isso? Quando eu falo de jovem, eu falo de alguém que está crescendo, alguém que está no período de produtividade.
Alguém que está em um período de alcançar um alvo determinado. E nesse momento tem essa palavra para o seu coração, é essa. Enquanto muitos dizem que para você não tem jeito, não tem saída, Jesus está dizendo, ele ainda é jovem, vai crescer ainda, vai produzir muito ainda, vai dar muitos frutos ainda, vai ser uma bênção dentro da casa dele, dentro da empresa dele, com os amigos dele, com os familiares, na escola, na faculdade. É alguém que vai crescer muito ainda. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, você ainda vai crescer muito nessa terra. Veja bem que quando Jesus toca, o menino se assenta e começa a conversar. O texto sagrado, para terminar, eu quero dividir o tema dessa mensagem com você, que é trazendo de volta aquilo que estava longe. Por quê? Quando Jesus vai pegar o menino, o texto sagrado vai dizer que a mãe está mais distante, estava acompanhando o cortejo e chorando muito porque lá estavam indo sepultar o filho dela. Aí Jesus vai pegar o menino pela mão e vai trazer de novo e entregar para sua mãe. Sabe por quê? Porque o menino já estava longe, longe talvez até nos sentimentos, até na distância que ela estava. Mas aonde Jesus chega, ele vai pegar aquilo que está longe e vai trazer para perto. Deixa eu te dizer uma coisa, o seu sonho de cursar aquela faculdade pode estar longe, mas Jesus vai trazer para perto. O seu sonho de construir uma família, talvez pode estar muito longe, mas Jesus está dizendo, vou trazer para perto de você. Talvez a sua empresa, a sua firma que você tanto quer. De repente o sonho pode estar muito longe, mas Jesus está dizendo, se quando Jesus chega, ele vai trazer o que está longe, vai trazer para perto de você. De repente, a sua família, talvez tenha alguém que está muito longe, mas Jesus está dizendo, eu posso trazer mais para perto de você. Sabe, essa é a palavra que eu queria dividir ao seu coração. Essa é a palavra que eu queria trazer para a sua vida. Então, a mensagem desse momento é, Jesus vai trazer para perto aquilo que está longe. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, possa abençoar a sua vida. O meu RA da faculdade é 19 14 20 665. Que Deus vos abençoe grandemente e fique com Deus.